A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para fazer um vídeo aqui muito importante. Esse vídeo é para você que tem dúvida com relação à igreja, e aqui eu estou falando da igreja cristã. Você que tem dúvidas sobre o que é a igreja, quem pode pertencer à igreja, eu posso ser igreja sozinho, sem ninguém? Eu posso ficar só em casa, eu e a minha família? Isso caracteriza igreja? Eu posso servir a Deus sozinho, sem ninguém? O que é a igreja? A igreja precisa ter um templo, 4 paredes? Ou não? É pecado ter um templo, 4 paredes? Ou não? Então, são muitas dúvidas, principalmente agora, de alguns anos para cá. Nós estamos, desde 2020 para cá, aumentou muito a questão das pessoas que estão saindo das igrejas, instituições, denominações, e estão agora se reunindo em casas. E muitas pessoas, elas literalmente cortaram o seu vínculo com a instituição. Participam de várias igrejas, mas não fazem parte de nenhuma. E aqui nesse vídeo eu não quero e não tenho a presunção de ser o dono da razão, obviamente, até por uma questão lógica de tempo e espaço, não tem como estar abordando tudo em um vídeo. Eu quero ser bem sucinto, só para que você possa entender um ponto que é fundamental. Tem uma verdade que é pregada por muitas pessoas, que diz assim, preste atenção, você já deve ter ouvido: eu sou a igreja. Você já ouviu muito, talvez você já falou, eu mesmo já cheguei a falar: eu sou a igreja. E eu achava que eu estava falando isso dentro da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia, tá? Eu estou usando tanto a Bíblia online, no site, quanto a Bíblia na versão escrita. E aqui eu estou usando a versão Almeida, revista e corrigida. Aqui, ó, a Bíblia Yeshua, tá? Bíblia Sagrada, letra gigante. Então, o que acontece é o seguinte: existe essa fala agora, que eu sou a igreja e não preciso me reunir com o templo mais, eu não preciso ir no templo, porque eu sou a igreja e ponto. Só que eu quero dizer para você que estava com dúvida, que ouviu isso, é bem provável que você não deve ter lido alguma coisa na Bíblia a respeito do que é essa igreja. E é muito importante que você entenda o seguinte, que a leitura bíblica, ela vai te ajudar a se livrar dos enganos que acontecem. Porque muitas pessoas estão aí repetindo, reproduzindo: eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu não preciso de igreja 4 paredes, eu preciso somente de ter Deus e pronto, acabou. Ok, a gente precisa de Deus independente do local onde nós estamos, mas falar que você sozinho é igreja, isso é uma grande heresia dos nossos tempos atuais. É uma das heresias assim que mais tem perturbado milhares de pessoas, famílias, igrejas, e isso é muito triste, porque muitas pessoas acabam se perdendo, acabam voltando para o mundo do pecado por causa do mau testemunho e porque foram feridas, magoadas, maltratadas, xingadas, expostas ao ridículo por situações de falta de conhecimento mínimo da Bíblia. Então, nós vamos estar aqui lendo a palavra que fala e trata a respeito da igreja. Nós estamos aqui no
no livro de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, e aqui nós estamos falando sobre a unidade da igreja. O contexto aqui do texto que nós vamos estar abordando fala sobre a diversidade da igreja, fala sobre os dons espirituais, a variedade de dons, a variedade de mistérios, mas também trata sobre a questão da unidade da igreja. E aqui eu vou ler um texto que vai tratar dessa questão. Eu vou só dar uma pausa aqui, porque tem alguns cachorros aqui no fundo, então vou dar uma pausa aqui, tá ok? Então beleza, eu fechei aqui para que a gente possa ter um mínimo de um som mais agradável. Para Deus a gente tem que fazer o melhor, correto? Então pegue aí a sua Bíblia, tá? Eu estou aqui com a minha Bíblia, vou mostrar novamente. Estou aqui com a minha Bíblia e vou utilizar aqui da Bíblia que está na nossa tela, que é a Bíblia online. E diz assim, ó, eu quero ler o seguinte, ó, vamos ler a partir do verso 25, porque o verso que nós vamos trabalhar essa entre aspas verdade de alguns tempos para cá: eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Mentira, 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 mentira. E como que eu provo isso? Dentro da própria palavra. E aqui nós vamos ver, vamos começar a partir do verso, vamos começar aqui a partir do verso 24, nós vamos até o verso 26, depois nós vamos continuar a partir do verso 28 até o verso 31. Diz assim: porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo. Aqui está falando sobre os membros do corpo, sobre cada órgão ou membro que o corpo tem, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Verso 25: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Paulo está usando aqui da biologia do nosso corpo para poder dar o exemplo da unidade que o ser humano precisa ter em comunhão com os irmãos e com a igreja. Por quê? Quando você fala de igreja, você está falando de um corpo. E um corpo, ele não tem apenas um membro. Um corpo não tem só a cabeça. Um corpo não tem só as pernas. Um corpo não tem somente os braços. Um corpo não tem somente um olho e pronto. Existe toda uma unidade complexa que existe na formação biológica do nosso corpo. Nós temos vários órgãos dentro de nós e fora de nós. Então, é essa unidade de exemplo que Paulo está usando aqui para exemplificar a unidade da igreja. Aí diz aqui o seguinte: de maneira que, se um membro padece ou sofre, padecer é sofrimento, é morrer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso aqui é algo muito importante que você já vai começar a entender como desmistificar essa palavra que é dita: eu sou a igreja. Como que essa palavra aqui, ó, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, está no plural, membros, e não se o membro padece, esse membro também padece com ele mesmo. É isso que está no texto? Não. Os membros padecem. Se o membro é honrado, todos, aqui ó, a palavra aqui, todos, os, artigo no plural, ó, os membros, aqui ó, substantivo no plural, membros se regozijam com ele. Com é uma preposição que significa uma união. Você está ligando alguma coisa a algo à frente. Você está unido com a
igreja, você está unido com alguém. Então, a preposição com sempre vai trazer a ideia de ligação de duas coisas ou mais. Então, aqui começa já o início do nosso entendimento, para que você possa entender. Passando agora para o verso de 28, diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Verso 29. Porventura, são perguntas retóricas, porventura são todos apóstolos? O que é uma pergunta retórica? A pessoa não precisa responder verbalmente, verbalizando. Internamente a pessoa já sabe a resposta. A pergunta ela é feita apenas para estimular e ajudar no argumento de quem está fazendo a exposição. São todos profetas? Obviamente que não. São todos doutores? Obviamente que não. Uma grande minoria são doutores. São todos operadores de milagres? Também não. Tem todos o dom de curar? Também não. Falam todos diversas línguas? Também não. Interpretam todos? Também não. O finalzinho diz aqui, portanto, concluindo, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E Paulo vai além. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente, como nós sabemos, se você não sabe, é só continuar a partir do capítulo 13. Aqui trata sobre o dom do amor, que é o dom mais excelente que nós todos precisamos ter. É o dom principal que todo cristão precisa ter, é o dom do amor. Todos os dons são importantes e necessários, porém, o dom principal é o dom do amor. Beleza? Então agora, como que eu vou provar para você que quando alguém fala, eu sou a igreja, essa pessoa está mentindo? Eu vou te mostrar na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Eu não estou aqui para poder criticar um grupo, eu estou aqui para poder trazer a iluminação da palavra de Deus, para que possamos andar segundo não os nossos desejos, mas segundo a palavra do Senhor. Verso 27 diz o seguinte, preste atenção, eu estou aqui para poder refutar a frase que diz, eu sozinho sou a igreja, ou eu sou a igreja. Isso é mentira. E aqui o verso 27 vai falar o que é ser igreja e o que é não ser igreja também. Bom, ora, vós, olha aqui, o pronome vós, falando no plural. Vós sois o corpo de Cristo. Então, quando nós estamos reunidos, e isso em qualquer local, se você vai para um campo de futebol, reunido com o povo da igreja para poder fazer um evento ali no campo de futebol, você está ali como igreja. Mas isso é loucura. Mas como assim? Se eu vou com o povo da igreja para o campo, ali é igreja? Sim. O que é ser igreja? É um grupo de pessoas que foram salvas, que foram transformadas e que agora se reúnem para juntos estarem vivendo em comunhão, em união. E união e comunhão é somente juntos. Online também não tem como ter a comunhão tão necessária como nós precisamos. Esse é outro ponto também que precisa ser falado. A presença online ela é importante. O online, isso que nós estamos fazendo aqui é importante. Você vai ter uma empatia por mim, outros não vão ter. Isso acontece também presencial. Porém, a comunhão verdadeira só acontece na forma presencial. O online é apenas
um recurso que Deus nos deu para que possamos, por um determinado período de tempo, estarmos continuando essa nossa comunhão através da forma online. Então, ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, para sermos corpo de Cristo, nós temos que ser nós. Vós, nós, não é eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a igreja. Não. Eu não sou a igreja. Você sozinho não é a igreja. Você pode argumentar, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço um culto, eu e Deus, eu tenho meu momento de devocional. Devocional é uma coisa totalmente diferente de ser igreja. Quando você fala em devocional, aí sim você está falando de algo que é você e Deus. Mas isso não é ser igreja. Ser igreja é quando estamos reunidos. Então, se você está reunido, tá você e mais uma pessoa, para estar reunido tem que ter mais do que uma, obviamente. Pessoa que eu estou falando. Irmão em Cristo salvo. Então, você está sendo igreja. E aí, o que acontece? Você pode me perguntar agora, mas eu ouvia as pessoas falar isso, então, se eu não sou igreja sozinho, quando eu estou sozinho fazendo o meu devocional, quando eu estou sozinho, longe do povo do meu ministério, quando eu não estou junto com o meu conjunto, o que eu sou sozinho então? Agora você entendeu pela palavra de Deus que você sozinho, você não é igreja. Só existe igreja quando pessoas que aceitaram e confessaram a Jesus Cristo se unem. Aí você pode se unir em qualquer lugar, seja no templo 4 paredes, seja dentro ou nas casas, seja numa praça, seja num campo ou numa chácara, seja num ponto de pregação, ou seja na praça. Porque esse entendimento que você está tendo aqui agora é o mesmo entendimento que Paulo tinha e deixou para nós. Só que à medida que o tempo foi passando, veio, a partir do ano 300 depois de Cristo, veio a oficialização da igreja cristã como a igreja oficial do Império Romano, e esse entendimento do que é ser igreja ficou totalmente longe do original, onde que para ser igreja você tem que estar dentro de um templo construído. Só que ser igreja não é estar dentro de um templo junto com as pessoas, mas é viver em união e comunhão com pessoas que creem e que professam a mesma fé em Deus e em Jesus Cristo como Salvador, como enviado de Deus para salvar a humanidade. Agora vem a pergunta, você está aí perguntando, mas o que eu sou quando eu estou sozinho, no caso? Quando eu, por exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou aqui, eu estou humanamente falando, eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui na minha casa. Eu estou sozinho fazendo esse estudo bíblico com você, que também é uma pregação expositiva. Como diz Hernando Dias Lopes, pregação é você ler o texto, é você explicar o texto, é você aplicar o texto. Então aqui eu estou lendo, explicando, e agora daqui a pouco a gente vai estar aplicando isso. Voltando aqui ao argumento, quando eu estou aqui sozinho, por exemplo, eu estou aqui, é bem provável que você está também sozinho, porque o celular ele é algo que você usa de forma individual, assim como uma escova, como uma roupa. Cada um tem o seu celular. Então, o que acontece? Quando a gente está apenas sozinho, evangelizando, nós somos o quê? Membros em particular. Olha só que interessante. Quando nós estamos reunidos, seja a partir de 2 pessoas, 10, 100, 1000 ou mais,
porque tem templo que cabe até 6.000 pessoas sentadas. Quando nós estamos reunidos, não importa a quantidade, o mínimo é 2 pessoas. Quando nós estamos reunidos, nós somos igreja, é nós. Quando eu estou sozinho, como é o momento agora desse vídeo, da gravação desse vídeo, desse estudo, dessa pregação, agora eu sou um membro em particular da igreja. Eu congrego na Igreja Batista Nova Vida, porém, agora nesse momento, eu sou um membro em particular da Igreja Batista Nova Vida. Eu não sou a Igreja Batista Nova Vida. Eu não represento toda a igreja. Eu não posso falar por cada membro da igreja. Então, o que é ser igreja? É estar reunido. Quando eu não estou reunido, eu estou no meu trabalho, eu sou um membro em particular da igreja. É o que está aqui no finalzinho do verso 27. Então, a partir de hoje, você, meu irmão, você, minha irmã, você está liberto pela palavra de Deus. Não se deixe enganar mais. Se você agora se deixar enganar por pessoas que falam, você não precisa ir para a igreja, porque você é igreja, você vai estar negando a revelação da palavra de Deus. Você não é a igreja sozinho. Sozinho você é apenas um membro em particular. Então, você está liberto pela palavra. Muitas pessoas falam isso por falta de conhecimento bíblico e por falta de entendimento da palavra. Tem muitas pessoas que acabam falando isso não por maldade, mas porque não estão lendo a palavra da maneira correta. Aí aqui nós estamos lendo apenas de forma textual. Nós não entramos aqui no contexto da localidade dos coríntios. Aqui é apenas um pequeno tópico, mas que é um tópico muito importante que tem acontecido nos nossos dias. Que Deus abençoe você, que você possa entender que ser igreja é estar junto das pessoas. Mas aí você pergunta, mas quantas pessoas que eu preciso para ser igreja? A partir de 2 pessoas. Porque você sozinho, você não consegue ser igreja. Você sozinho, você consegue apenas ser um membro. Sozinho, a gente consegue fazer o quê? Fazer devocional. Devocional é o quê? É quando você tira um tempo, você sozinho e Deus, sem outras pessoas com você. Existe a possibilidade de você fazer devocional em dupla, coletivo? Existe sim. Porém, quando nós fazemos isso, nós já somos uma igreja que está fazendo um devocional. Deu para entender? Então, igreja é quando estamos reunidos. Quando estamos sozinhos, nós somos um membro da igreja em particular. Então, o ato de estar congregando, de estar reunido, é ali que se forma a igreja. Onde tem um grupo de irmãos se reunindo para adorar a Deus no nome de Jesus, ali está uma igreja. Não precisa ser muitos membros, não precisa ser somente no templo. Pode ser nas casas e deve ser nas casas dos irmãos, pode ser na praça, pode ser no shopping. Aqui na minha cidade não tem shopping, mas a igreja ela pode se reunir também no shopping e prestar culto. Ela pode se reunir ali numa pista, por exemplo, de skate. Por que não? Então, o que não pode ser banalizado, o que não pode ser colocado como banal, é que eu sou a igreja. Eu não preciso mais da igreja instituição, porque isso é pecado, porque isso é idolatria, porque Deus não habita dentro de templos feitos por mãos humanas. Isso é verdade. Porém, não é pecado a igreja se reunir dentro de um templo, construir um templo.
Tudo depende da necessidade da igreja. Se você quer fazer parte de um grupo que reúne apenas as casas, amém, não há problema algum. Agora, não demonize as quatro paredes. Por quê? Igreja é quando as pessoas estão reunidas. Se tem pessoas reunidas dentro de um templo, adorando a Deus no nome de Jesus Cristo, então, quando você está falando mal da instituição também, você está falando mal da própria igreja que você congrega, de forma espiritual. Mesmo que você não faça parte fisicamente mais de uma denominação, toda denominação ela é uma igreja, porque está reunida ali no nome de Jesus. Então, a partir de hoje, você que está vendo esse vídeo, você está liberto pelo poder da palavra de Deus. Não deixe de congregar, não deixe de adorar. Por quê? A adoração e a comunhão da igreja só acontece quando aqueles que foram salvos estão reunidos juntos. Quando há uma união, uma reunião, uma comunhão, um ajuntamento de cristãos, ali está de forma visível também a igreja de Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Mande esse vídeo para o seu grupo, mande esse vídeo para aquela pessoa que fica falando, eu não preciso ir para a igreja, aquela pessoa que foi ofendida, que foi humilhada. Nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre a igreja, nós vamos falar sobre as humilhações, os motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja, a tomar ódio. Então, vamos continuar nessa caminhada, sendo igreja de forma particular, membro em particular da igreja, e sendo igreja, congregando, participando. Nós não podemos pensar que devemos reunir simplesmente por reunir. O importante é você estar congregando no local onde você é amado, onde o Espírito Santo tem liberdade de agir e onde a palavra de Deus ela tem a primazia. Busque uma igreja mais próxima da Bíblia. Não busque uma igreja mais próxima a você. Busque uma igreja onde tenha amor, onde tenha realmente fervor e temor a Deus, e que a palavra de Deus seja o centro, e não o homem, e não o dinheiro, e nem a denominação. Parece impossível? Pode até parecer, mas existem milhares e milhares de denominações que são igreja do Senhor. É só você realmente olhar os frutos que você vai conhecer qual que é a árvore verdadeira. É através dos frutos de uma igreja, é através dos frutos que você vai saber se ali é uma igreja verdadeira, genuína, que tem a presença de Deus, se tem a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Deixe aqui o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Não tem problema. Desde que seja um comentário educado, uma crítica construtiva, nós vamos trocar ideia. Tá bom? Deus abençoe você, sua família, seu ministério, a sua igreja onde você congrega. E lembre-se, você só é igreja quando você está reunido com outras pessoas. Não é eu, é nós. Igreja não é eu. Igreja somos nós.